Fala, galerinha linda do nono ano. Galerinha, hoje 29 de abril de 2020, a gente tem assunto novo, tá certo? O que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver as representações das substâncias, como a gente na química utiliza os modelos atômicos, as representações gráficas para representar os materiais, tá certo? Então vamos começar. Primeira coisa, galerinha. Quando a gente fala em substância, a gente quer representar a menor porção de um material. Tá certo? É como aqui nesse esquemazinho aqui, ó. Você tem a substância água, onde eu tenho uma molécula de água que representa a substância água, tá certo? Então tá aqui, ó, moléculazinha, a grafiazinha da molécula de água, feita por átomos de hidrogênio, ó, e feito por átomos de oxigênio. Tanto que a forma clássica da molécula de água é H2O. Isso é que é a representação de uma substância, tá certo? Então, essas representações elas são importantes para a gente. Por quê? Porque elas vão representar a menor porção da matéria que guarda as propriedades. Então, quando eu pego um copo de água e falo que naquele copo só tem água, eu quero representar a substância água. Então, essas representações são importantes para a gente. Olha, observe aqui o tanto de grafias diferentes aqui, gente. Ó, eu tenho o HCl, ele botou só H, aqui tem um Lzinho, viu? HCl, que é a molécula de ácido clorídrico. Eu tenho o H2, que é a molécula de gás hidrogênio. Eu tenho o H2O, que é a molécula de água. O CO2, que é a molécula de gás carbônico. Olha essa moléculazinha aqui, gente. Eu vou até ampliar aqui, tá certo? Olha essa moléculazinha aqui, ó. A molécula de sacarose, ó, como ela é grande. É o açúcar que a gente usa, o açúcar comum. São 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. A molécula de sacarose, pessoal, ela é feita por duas unidades, ó. Uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. Lá no terceiro ano do ensino médio, a gente vai estudar bem essas moléculazinhas aqui, tá certo? Então, essas representações, elas são importantes para a gente na química. Então, eu preciso saber o que é uma molécula simples, o que é uma molécula composta, o que é um composto iônico ou uma molécula monoatômica, tá certo? Então, vamos começar. Primeira coisa, forma de a gente representar substâncias, são que existem algumas substâncias que a grafia delas são representadas por átomos isolados. É o que acontece, gente, com os gases nobres, ó, bem aqui, ó, o hélio. O hélio, a grafia dele simplesmente é o próprio símbolo do átomo, tá certo? É o He. Como no caso do argônio, é o Ar, certo? Do criptônio, é o Kr. Então, essas substâncias, elas são representadas por átomos isolados. O que ocorre também, pessoal, com os metais aqui, ó. Eu tenho o ouro, que o símbolo é AU. Então, quando eu pego uma substância ouro, um anel de ouro, um colar de ouro, tá certo? Uma barra de ouro, a gente representa apenas com um único símbolo do átomo, certo? Não existe atomicidade, não existe a quantidade de átomos, porque é muito grande, certo? O alumínio, a representação, ó, Al, tá aqui o alumíniozinho aqui, ó, certo? A prata é o Ag, tá certo? O ferro é o Fe. Então, essas substâncias, elas são representadas apenas por átomos isolados. Mas tem outras situações, que é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Você tem também as substâncias sendo representadas por moléculas simples. Então, cuidado, gente. Isso aqui é muito cobrado em questões, para você identificar o que é uma molécula simples ou então uma molécula composta. Então, vamos lá. O que é uma molécula simples? É uma molécula feita, gente, por um único tipo de átomo, uma única representação. Então, ó, vou só apagar bem aqui e vou ampliar, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Olha, observe aqui essa situação aqui, ó. O hidrogênio, o símbolo dele é só H2. O hidrogênio, o gás hidrogênio, é feito por dois átomos de hidrogênio. Observe que os átomos são iguais. Então, o que é uma molécula simples? É quando ela é feita por átomos iguais. Olha o gás oxigênio aqui desse lado, ó. Vou ligar a canetinha aqui, ó. É O2, é feita por dois átomos de oxigênio. Observem bem aqui, gente, o átomo de nitrogênio, ó, é o N2. Então, isso aqui tudo são grafias de moléculas simples. Então, memorize. O que é uma molécula simples? É uma molécula representada apenas por átomos iguais. Então, se eu olhar para uma molécula, independente da quantidade de átomos, como aqui no caso do ozônio, ó, você tem 3 átomos de oxigênio, mas são 3 átomos iguais.
tanto que a representação é O3, diferente do oxigênio aqui em cima, ó, que é O2. Então, nesse caso aqui, nós dissemos que as moléculas são simples, tá certo? Agora, diferentemente do que acontece com moléculas compostas. Observe essas moléculas compostas aqui, deixa eu só ampliar aqui. Observe essas moléculas compostas aqui. Pronto. Você tem o HCl, ó, aqui é Cl, viu, pessoal? Aqui também é Cl, ó. Você tem o HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido responsável pela digestão dos alimentos. Ele é representado por átomos diferentes, ó, HCl, um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro. O NaCl também é feito por átomos diferentes, ó, o sódio, que é o Na, e o cloro, que é o Cl. O gás carbônico também é feito por átomos diferentes, ó, você tem o carbono ligado com átomos de oxigênio. Então, quando isso acontece, e vamos só fechar aqui, molécula da água, ó, você tem átomos diferentes. Então, o que é uma molécula composta? É uma molécula feita por símbolos diferentes. Diferente, pessoal, deixa eu só apagar aqui a canetinha, diferente de uma substância simples, que é feita por átomos iguais. Então, memorize, substância simples, átomos iguais. Substância composta, átomos diferentes. Além dessas representações de substâncias por átomos isolados, como o caso dos metais e dos gases nobres, substâncias simples, feitas por átomos iguais, e substâncias compostas feitas por moléculas formadas por átomos diferentes, nós temos também, gente, a representação de compostos iônicos. Os compostos iônicos, gente, é uma espécie de molécula feita com átomos diferentes. Só que aqui é um agregado iônico, ele forma cristais, tá certo? Pra gente, pessoal, em química, em termos de questão, em termos de 9º ano do ensino fundamental, o que interessa pra gente é olhar para uma molécula e saber, essa molécula aqui, ela é uma molécula feita por átomos isolados. Essa molécula aqui é feita por moléculas simples. Essa substância aqui é feita por moléculas compostas. Fora isso aqui, nós temos outra situação aqui, que é muito cobrado. Gente, cuidado! Toda molécula, ela tem uma atomicidade. O que significa isso? Deixa eu só ampliar bem aqui. Pronto. O que é a atomicidade? A atomicidade, gente, é a quantidade de átomos que formam a molécula. Olha, observe aqui, gente, o caso da molécula da água, ó. Deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui, tá certo? Vou botar aqui uma cor laranja. Pronto. Observe... Opa, laranja não, porque já é laranja aqui a moléculazinha, né? Vou botar aqui uma cor verde. Pronto. Observe essa molécula de água. O que seria a atomicidade da água? É a quantidade de átomos que formam esses números que vêm embaixo aqui, ó. No caso da molécula de água, quando a gente fala H2O, a gente quer dizer que a molécula tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando é o número 1, não precisa colocar atomicidade, tá certo? Então fique ligado nisso. O que é a atomicidade de um átomo? Deixa eu só voltar lá para a corzinha roxa de novo. O que é a atomicidade de um átomo, gente? É a quantidade de átomos que formam a molécula. Só isso, é tranquilo, tá certo? Então memorizem. A atomicidade é a composição de uma substância. Como é que eu represento a substância? Através de uma molécula. Pode ser uma molécula feita por um único átomo, pode ser uma molécula feita pode ser uma substância, pode ser uma substância feita por moléculas simples, pode ser substâncias feitas por moléculas compostas, tá certo? Vamos passar aqui. Olha o esquema aqui. Outra coisa que é muito cobrado. Se eu saber se a molécula é monoatômica, ele não botou aqui, viu, gente? Monoatômica. Você pode até anotar aqui do lado, ó. Moléculazinha monoatômica, certo? Uma molécula monoatômica, o que significa isso? Feita por um único átomo. Moléculas diatômicas por 2 átomos. Moléculas poliatômicas. Olha, observe aqui, gente. Eu já encontrei muitos materiais falando em molécula triatômica, tetraatômica, pentatômica, hexatômica, heptatômica ou octatônica. Na verdade, é o seguinte. Do mesmo jeito que você tem moléculas monatômicas feitas por um único átomo, moléculas diatômicas por 2 átomos, certo? Que podem ser átomos iguais ou diferentes, não importa. Moléculas poliatômicas feitas por
3 ou mais átomos. Então, a gente fica só nessas duas classificações aqui, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ver. Olha, a molécula monatômica aqui, ó, potássio, certo? Aqui, ó, potássio. O potássio, pessoal, ele é um metal. Lembra lá da tabela periódica? Ele é um metal da primeira coluna da tabela periódica. Ele está presente na quarta linha da tabela. Ele é um metal que a gente chama de alcalino, extremamente reativo. Então, se eu pegasse aqui agora na minha mão um pedaço de potássio, ou seja, a substância potássio, eu teria que representar apenas por um único símbolo, certo? Com a única atomicidade. Então, isso é uma molécula monoatômica. Já a molécula diatômica, ela é feita por 2 átomos. Quando eu falo H2, eu estou falando de 2 átomos de hidrogênio. Então, é a molécula diatômica da forma simples, ó, H2, forma um único símbolo. Então, eu classifico ela em termos de... Ela é uma molécula do tipo simples. Só observando aqui, olha a moléculas poliatômicas aqui. O tanto de moléculas, gente. H2O, ela é uma molécula feita por 3 átomos. NH3 é uma molécula feita por 4 átomos. HNO3, que é o ácido nítrico, o ácido mais forte que o homem conhece, ela é feita por um total de 5 átomos. Olha, 2 vezes HNO3. Então, o que são moléculas poliatômicas? São moléculas feitas por mais de 3 átomos. Outra coisa, pessoal, observe aqui, se eu fosse classificar a molécula de água, eu deveria dizer que ela é uma molécula composta, porque ela é feita por H2 e O2. Se eu fosse classificar o nitrogênio, eu diria que ela era feita também por átomos diferentes. É uma molécula composta, tá certo? Espero que tenha ajudado. Sexta-feira, gente, tem lista nova usando aquele sitezinho lá do estuda.com, tá certo? Bom dia.